Olá, preciosos! Vou fazer um feijão com a minha pasta de alho, feito com louro do meu quintal. Preciosos, ficou muito bom, hein? Manjericão do meu quintal e alecrim. Que maravilha! Botei uma quantidade, mas eu acho que eu preciso de mais, que eu quero ele bem encorpado. Com azeite, né? Eu preparei com óleo normal. Na panela eu coloquei um pouco de azeite. Botei pouco azeite. Como é para fazer feijão, vou botar mais um pouco. Vamos lá. Botar mais um pouco de azeite. Fazer um feijão bem legal. Esse negocinho aqui tá saindo tão pouquinho, quase nem sai. Eu tenho uma palavra de Deus que o Senhor me deu a esses dias, durante esses dias. Nós temos vivido tempos de guerra, né, preciosos? Que o Espírito Santo me guie nessas palavras, porque nós temos vivido tempos de guerra, tempos difíceis, dentro de casa, na família, no trabalho, no ministério, né, de quem trabalha com uma vida espiritual, né, que é dedicado na oração, quem é dedicado com a família, sofre muitas guerras. O inimigo não veio para brincar e muito menos para dar algum tipo de alegria e paz para alguém, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. E se a gente não vigiar, literalmente ele acaba com a nossa paz, ele destrói a nossa, toda a construção da gente, né? Toda a obra das nossas mãos é literalmente abençoado por Deus. Mas se a gente não tiver uma vigilância constante, a gente se atrapalha. Aqui é a minha cestinha de oração, que eu oro pelas pessoas, pela minha casa. Enfim, né? Eu tenho uma palavra que Deus me deu e já não é de agora. E é impressionante que quando Deus dá uma palavra é porque realmente o negócio vai ficar sério. E está em Salmos 46. Essa palavra poderosa de Deus, ela vai trazer paz para minha alma e eu tenho certeza que para a sua também. Eu amo cozinhar, gente. Nossa, eu amo o cheirinho da comida quando a gente começa a preparar, né? Dá um cheirinho gostoso. E com a palavra de Deus, né? Fica melhor ainda. Ouvindo a palavra de Deus fica muito melhor. Toda a obra das nossas mãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, tudo fica mais claro. Eu tive uma situação muito difícil e ainda tô sobrevivendo, gente, tô aprendendo com Jesus como lidar com a vida espiritual de uma forma muito mais, muito melhor. Eu tô bem melhor agora do que no início, bem que a Bíblia fala, né? No início as coisas são bem difíceis, mas depois vai melhorar. O final das coisas melhoram muito. Porque quem tem Deus na vida, as coisas tendem a melhorar. E aqui o Senhor falou comigo
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui eu já poderia parar, né? Porque o Senhor realmente é o meu refúgio, é o seu, é o nosso refúgio. Eu aprendi a encontrar refúgio em Deus, não em pessoas. Se você acreditar que a sua vida vai ter uma grande virada, porque alguém vai se manifestar, fazer algo por você, vai entrar no teu negócio, vai resolver tudo, vai fazer aquela prova por você. Não vai. Ninguém vai te ajudar quando você mais precisar. E isso é inacreditável e muito sério. Porque muitas pessoas acabam se jogando no vento. Outros no inferno. Voltam para práticas erradas, desistem de coisas que lá na frente vai fazer toda uma diferença. Isso é muito sério, gente. Jogar tudo pro alto não vale a pena. Se chegamos até aqui, não dá para jogar mais nada pro alto. Tem que caminhar, continuar. E não ficar empurrando com a barriga como o mundo leva. O mundo empurra com a barriga. Vai empurrando, vai. Deixa a vida. Não mesmo. Não, comigo não. Comigo não. Com você não. Profetizo que você não vai jogar tudo pro alto e nem vai deixar a sua vida te levar. Porque a nossa vida, a nossa dependência está em Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus totalmente, não pela metade. Eu dependo de fulano e também de Deus. Não, é dependência total. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Então, eu aprendi a lição com muito choro, sabe? Com muitas lágrimas. Mas cada gota de lágrima que a gente derrama, Jesus colhe uma a uma. Ele não derrama nada no chão e joga fora, não. Ele colhe. E você, conforme vai gemendo e chorando, orando ao Senhor, entregando sua vida totalmente nas mãos de Deus, sendo totalmente dependente dele, no final nós vamos colher as nossas alegrias. Coisas novas chegarão e a gente vai se alegrar no Senhor. Não vamos viver chorando, nem se humilhando para ninguém. Há um tempo para todas as coisas. E eu fiquei nesse versículo aqui, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu não estou conseguindo nem sair dele. Porque só esse versículo já diz tudo o que a gente precisa saber. Ele é o teu e o meu refúgio. A nossa força vem dele. E o poder de Deus, ele se faz presente nessa hora de angústia. Ele envia socorro. Eu não quero nem continuar. Eu vou parar aqui e eu vou descortinando isso na unção do Espírito Santo, de acordo com o que ele me guiar durante essa semana. Fiquem com essa palavra. Não desanime, desista de nada. Não negocie sua fé, sua família, seu casamento, seus projetos, sonhos, desejos, planos. Entrega tudo a Deus, consagra ao Senhor e Ele vai prosperar. As obras que as suas mãos farão. Tudo que a gente faz em Deus, a tendência é progredir, é prosperar, é ter vitória. Que os milagres do Senhor venham sobre a sua vida e sobre a minha, sobre as nossas casas, sobre tudo que a gente fizer, que a gente não desanime de nada, nem de ninguém.
É difícil carregar pessoas com a gente. Algumas vezes vamos ter que carregar algumas pessoas com a gente. Por exemplo, marido, filhos. Você vai jogar fora, você vai desistir, desanimar deles. É difícil de lidar com eles, né? É difícil deles lidarem com a gente. Ainda mais no meu caso e no caso de alguns como eu, que tem uma missão de profeta na terra, né? Nós que temos que guiar um povo, seja na família, seja no trabalho, em discipular pessoas de alguma forma, disciplinar também, né? Para quem é professor numa escola, né? E quem é professor dentro de uma igreja, a gente precisa aprender a lidar com as adversidades e com as frustrações. Entende? Preciosos, se a gente não descansar em Deus, a gente vai ter muita dor de cabeça, muito estresse. E como há um tempo para todas as coisas, esse é o tempo de descansar em Deus. Tem coisas, tem fardos que você precisa soltar. Eu tive que tomar uma decisão de soltar. Não porque eu queria, não porque deveria, mas eu precisei soltar. Tem coisas que a gente vai precisar soltar, deixar ir, sabe? E não entrar em desespero. Tem fardos que são pesados demais para a gente carregar, que só Deus mesmo. Então eu preferi descansar no Senhor, né? E até mesmo parece que tudo acabou, né? O diabo tá... Os demônios... Coitadinho deles. Mal sabe que Jesus chegou e vai resolver. Entende? Jesus chegou na minha e na tua casa. Na nossa história, ele vai transformar tudo, da água para o vinho, os inimigos querendo ou não, pessoas querendo ou não, demônios querendo ou não, entende? Quem intentou contra nós, a partir de hoje, vão ter problemas, porque o Senhor chegou para guerrear. Ele veio para lutar, pelejar pelas nossas causas. Ele veio, ele chegou e vai dar vitória na minha e na sua luta, na minha e na sua adversidade. Ele vai acalmar essa tempestade, ele vai parar esse vento, ele vai calar esse vento e ele vai aquietar essas águas agitadas. Entende? Como profetiza do Eterno, filha do Deus vivo, serva do Deus Altíssimo, eu declaro sobre a minha vida e sua vida, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens e adolescentes, sobre tudo que está sobre as nossas mãos, porque se Deus deu, ninguém vai roubar, demônio nenhum vai tomar, diabo não vai fazer arruaça nenhuma dentro do nosso lar. Eu não vou negociar nada com o inimigo, vocês também não. Eu declaro que a palavra de Deus vai mudar a nossa história, porque ela é viva e eficaz. Ela faz o que lhe apraz. E o que Deus quer para mim e para você é a nossa vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não dá tempo mais para pensar se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço, se eu largo ou não largo. Mas aquilo que está muito pesado,
O fardo que não está bom para ser carregado porque está indo longe demais, tem coisa que tem que ser só Deus. É mistério de Deus, né? Tem coisa que é só Deus. Porque tem gente que é difícil. Você ajuda, você apoia, você se doa de todas as formas, você dá seu sangue. Jesus já deu o sangue dele por nós, já se sacrificou. E a gente, às vezes, tem que seguir o exemplo de Jesus e acabar dando um pouco do nosso sangue por alguém. E esse alguém, às vezes, é ingrato. Muitas das vezes, saem batendo porta sem dizer um obrigado. Quer sair, sai. Não tem problema nenhum. Vão com Jesus ou sei lá com quem. Porque tem gente que quer jogar tudo pro alto e não pensa nem no sacrifício de Jesus na cruz e no sacrifício que a gente aprendeu com Jesus, né? Que Jesus veio dando exemplo de sacrifícios que a gente precisa fazer na terra como ser humano para que alguém sobreviva, alguém viva, para alguém ter vida. Porque pessoas se sacrificam por mim até hoje, em oração, em jejum, em compromisso com Deus, dentro da casa do Senhor. A minha mãe e meu pai já dormem no Senhor, mas eles se sacrificaram para que hoje eu tivesse vida. Eu tenho uma casa maravilhosa porque um dia meus pais cuidaram dessa casa. Não deixaram essa casa se perder pelo caminho. Então eu sou grata a Deus pela vida dos meus pais. Não fui uma filha perfeita, não fiz tudo o que eu gostaria. Quisera eles estarem vivos para que eu pudesse hoje fazer por eles o que eu não fiz naquele tempo. Mas Deus entende, Ele sabe o que está dentro de nós. O que a gente não pôde fazer naquela época, hoje a gente pode fazer pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela esposa, pelos professores que dão aula, por aquelas pessoas que se dedicam no trabalho para me ajudar de alguma forma. E assim a gente vai se trabalhando junto, em comunhão uns com os outros, né? É na unidade, é na comunhão que Deus ordena a bênção sobre as nossas vidas. Está escrito na palavra de Deus. É na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção sobre as nossas vidas. E a maioria não quer hoje em dia nem ir para a igreja, porque alguns estão frustrados com o ministério, com pessoas, e Deus ficou de lado. O que Deus tem a ver com as minhas frustrações, com fulano, com beltrano, com alguém, sei lá com o quê? Porque se a gente sofre e passa por tanta luta fora do templo, por que a gente não pode se desgastar um pouquinho dentro da igreja? Eu amo a igreja, eu amo o templo do Senhor. Alguém se sacrificou para construir aquilo tudo. Por que eu não vou? Porque alguém tem que se meter entre eu e Deus? Por que alguém tem que ser mais Deus do que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra na minha vida? Eu não negocio. Eu amo estar dentro do templo, independente. Eu sou o templo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Parabéns para nós. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas por que Jesus estava no templo todos os dias, né? Será que a Bíblia agora ficou obsoleta? Que agora alguns estão achando que a Bíblia tem que ser mudada. Para que não vá para a igreja, para que peque de todas as maneiras, de todos os jeitos. Depois vai reclamar onde? No inferno, porque que Deus não entendeu
a sua inteligência, que foi além da conta. Tem gente que é de tão inteligente que fica burra. A gente precisa tomar cuidado. De tudo guarda a tua alma, teu coração em Deus. De verdade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E não quer dizer que você, por ele fazer o máximo na tua vida, que você vai dar um de doido e começar a inventar coisas na Bíblia. Tem gente que para pecar vira advogado do diabo. E usa a palavra de Deus, que é um ouro precioso, um tesouro cheio de pérolas escondidas, pedras preciosas, que se você se dedicar em ler, estudar, pesquisar, se entregar nessas águas do Espírito de Deus, você fica milionário no céu. E aí você começa a juntar tesouro do céu. De que adianta juntar o tesouro da terra? Você vai morar no céu com isso? Não. Você vai morar no céu se você juntar tesouros do céu. Eu aprendi a juntar tesouro do céu. Eu sou milionária. Antes de eu receber qualquer vitória, qualquer bênção financeira na terra, eu preciso ficar milionária lá no céu. E no céu eu sei que eu já sou milionária. Eu juntei tesouros no céu. Não sou perfeita, não. Estou em guerra, estou em batalhas travadíssimas. Já chorei, gemi a noite toda durante madrugadas, adentro. Pela manhã me alegrarei. Olha aí. Pela manhã me alegrarei. Olha o dia lindo que tá aí. Se não tá bom, vai ficar bom. Deus ainda vai fazer. Pela manhã me alegrarei. Eu acho que é assim a letra, porque eu não gravo letra de música nenhuma. Ai, a minha líder do coral que sabe, é uma luta para eu gravar uma letra. Ela e a nossa irmã Flaviane, as duas me ajudaram muito. E me ajudam até hoje. Porque a igreja unida jamais será vencida. Não tem jeito. Não tem jeito para o inimigo, não. Ele está derrotado na minha e na tua vida. Fica com essa palavra nessa manhã, desse dia, dessa tarde. E confia no Senhor. Entrega. Não tenta agarrar aquilo que não te pertence ou aquilo que precisa dar um passeio. Tem situações e tem pessoas que tem que dar um passeio. Deixa aí. Você vai ver que na volta você vai triunfar. Vai vir para o seu triunfo. Para a glória de Deus se manifestar de uma forma extraordinária. Entende? Hoje mesmo eu estou aqui porque o Espírito de Deus me guiou até aqui. De um negócio de fazer comida, quando eu vi, o Senhor começou a soprar. Ó, pega o Salmo 46, que eu nem lembro de capítulo, eu não gravo. O Senhor que falou, fala da minha palavra, aquietai-vos. Fala com o meu povo sobre aquietar. Vocês estão precisando ficar quietos e deixar eu trabalhar. Vocês estão muito agitados. Aí eu falei, tá bom, eu ia fazer comida, pai. E o senhor está querendo que eu faça um vídeo e fale sobre a tua palavra, ministrar a sua palavra? Estou autorizada a falar da sua palavra hoje? Que coisa maravilhosa, porque eu amo a palavra. Eu quero é Deus. Então vamos lá. Errei algumas vezes, desliguei, eu fiz de novo e não é fácil fazer isso aqui não. Vou te falar, hein? Eu bato palma para Jesus, quem ele usa fazendo vídeo, ainda mais com a